queridos! Muito bem-vindo ao podcast do Soma, esse podcast que inspira mulheres e também homens, viu? Você que pensa que não, mas inspiramos homens. Você que ainda não segue a gente aqui, ó, no YouTube, clica aqui, inscreva-se no nosso canal e também compartilha essa história incrível de uma persona que eu vou deixar a minha querida Paola falar o nome dela. Graças a Deus o nome hoje é fácil. É Porque já verdade! foi cada saia justa por conta desse nome aqui. Mas hoje nós temos o prazer de receber a Elisa Kais, que acho que é um nome super conhecido. E hoje eu acho que nós teremos a oportunidade de enxergar além dela, entender um pouco da trajetória, entender um pouco dos caminhos e ter a oportunidade de ouvir uma história que eu tenho certeza que vai ser muitíssimo inspiradora. Seja bem-vinda, Elisa. Bem-vinda, Elisa! Estou muito feliz. O prazer é todo meu, é um privilégio estar no Soma e estar participando desse podcast aqui. Muito obrigada pelo convite, adorei. A gente que te agradece muito, muito, muito. E você vai ter que abrir a caixa preta, viu? Vai ter que contar tudo. E a primeira história que eu quero saber, de onde você é, como é que é a sua família, começa lá do comecinho da sua vida pra gente entender quem é a Elisa. Bom, Elisa Kais, eu nasci no mercado imobiliário, meu pai foi o Najib Kais, um grande empreendedor. Nós fizemos mais de 10 loteamentos aqui em Ribeirão, na região, construímos muito, meu pai fez vários bairros, e eu desde pequena eu fui trabalhar com ele, que a minha aptidão, vamos colocar assim, sempre gostei do mercado imobiliário e gostei de trabalhar com ele. Então, eu fui trabalhar com 12 anos, 13 anos. Legal. E meu pai sempre me incentivou a começar aprendendo tudo, que eu acredito assim, que dentro de um escritório, dentro de uma empresa, você tem que saber tudo para você Concordo. chegar lá na diretoria. Então, eu fui office girl, eu fui telefonista, eu fui assim, hoje nem existe mais. Ele me colocou tinha aqueles livros de contabilidade. Sim, lembra? Sabe, aqueles de passar gelatina? Você sabe disso, Paola? Você é mais Eu nova? já vi. Não. Eu já vi. Não. É porque era tipo um carimbo e arquivar documento que eu achava muito chato, mas eu tinha que fazer, arquivar documentos. Então eu fui passando por todas as etapas até o dia que eu fui diretora da empresa. Eu fui diretora há muitos anos, só que eu sempre advoguei conjuntamente. Eu advoguei para outras imobiliárias e outras empresas loteadoras. Mas quando você virou diretora, você estava com o quê já? Você começou com 12, com uns 25? 25, 27, eu era diretora, mas eu nunca deixei de advogar. Porque eu sempre gostei do direito. Então, eu advogava e era diretora da empresa, advogava para a empresa e advogava para outras empresas. E de onde veio a aptidão por advocacia, pelo direito? Não, o direito, eu vou contar como que foi a história. A minha vontade era fazer GV, administração de empresas. Só que meu pai não deixou eu sair de Ribeirão. E eu tenho, são minhas amigas até hoje, que fazia direito na UNAEP. E eu comecei a assistir aulas de direito com ela. Eu falei, deixa eu ver se eu vou fazer administração ou direito, que eu tinha que ficar aqui em Ribeirão. Eu não tive opção. Eu não tinha opção. E daí, o que aconteceu? Eu comecei a me interessar pelas aulas, porque o direito é muito interessante e foi um aprendizado que eu uso muito na minha carreira hoje, mas demais. O saber direito, acho que o direito é uma faculdade que Todo mundo todos tinha que fazer. deviam fazer. Tinha que ser uma matéria, né? Na escola. Não Paola, né? Você sabe, porque não é diferente de uma faculdade de medicina. Se você não exerce, né? Você não tem muito o que aplicar, né? Mas no direito, eu acho que é universal. É universal, então é uma faculdade muito rica. Eu tive muito, eu ainda uso muito no meu dia a dia. E o que aconteceu? Em 2016, quando meu pai faleceu,
eu não estava feliz com, não é com direito, é com a estrutura do Poder Judiciário, porque eu acho que não depende mais do advogado, depende do Poder Do poder. Judiciário, que eu acredito que precisa ser reformulado. Os prazos são muito longos, a burocracia é muito É. grande, e eu gostaria de fazer algo que dependesse mais de mim. Foi aonde surgiu um convite para eu trabalhar numa empresa, do mercado imobiliário, uma multinacional, e eu aceitei o desafio. Uau. A contragosto, às vezes, até da minha família, eu lembro, muito preconceito existia na carreira de corretor, muito preconceito. Quando eu entrei há 10 anos atrás, o corretor era aquele que não deu certo em alguma É verdade, profissão é verdade. Ele ia e ele É. ia para a corretagem. Então, como a Elisa, dona de uma empresa, vai ser corretora de Advogada. advogada, É. vai ser corretora de imóveis, tem alguma coisa errada nessa, É. e não tinha nada de errado. E o que aconteceu? Eu sou muito, assim, grata quando o mercado enxerga e várias pessoas falam: "Elisa, você ajudou a transformar o mercado imobiliário em Ribeirão Preto". Além do que eu fiz, que eu sempre fiz vídeo, fotos, tratei o cliente como ele merece ser tratado, realmente um serviço de excelência. Eu trouxe várias mulheres, que não estavam felizes com a sua profissão ou não tinham uma profissão definida para trabalhar comigo. E hoje elas são o arrimo da família, ganham muito bem. Aham. Então hoje a profissão corretor, eu vejo, como uma profissão, realmente, certa, uma profissão, muito bonita, Sólida mesmo. sólida, que nós realizamos os sonhos das pessoas. É. E nós temos que estudar, temos que fazer muitos cursos, não é assim: "Ó, gente, vai ali e mostra o imóvel", não é isso. Dentro da minha imobiliária, que hoje nós temos, chama Jardins Imobiliária, nós temos 40 profissionais totalmente gabaritados e aptos a fazer o melhor serviço. Então eu sou muito, assim, feliz com essa trajetória que aconteceu na minha vida, que eu acho que era para acontecer, né. E é legal né, Paula, dessa mudada de rota, né. Então você sentiu Então, no seu íntimo que você precisava escolher outro caminho, né, e e veio o ramo imobiliário. e sabe uma coisa que eu achei super interessante? Quando você comenta que, por exemplo, naquele momento, né, na perda do seu pai, e eu falo: "Gente, é realmente uma pena que muitas vezes a gente tenha que passar, né, por momentos tão difíceis para gerar o nível de despertar que uma perda te gera, né, porque É. quando você se vê ali dentro de uma perda, você começa a questionar uma série de coisas que antes você estava tão dentro ali, né, Envolvida. do fluxo de trabalho e tal, envolvida, que você não se questiona. O que eu achei muito interessante é que você trouxe, eu não estava muito satisfeita na minha profissão, e eu fiz ali uma mudança de rota em que eu decidi, né, ser corretora e tudo mais, aceitei um convite. E hoje você meio que convidar outras profissionais para fazer, outras e outros, né, porque acho que, né, Exato. para fazer essa mudança de rota e sentir isso, que hoje em dia esse mercado de imóveis ele oferece uma estabilidade. E aí eu queria até tirar uma dúvida com você. Quando você fala nessa solidez de mercado, pra gente, né, leigos, uma das impressões que a gente tem é que a vida ali do corretor é super instável. Porque, olha, ele vai lá, ele realiza uma venda e aí ele tem ali, né, o valor que ele recebe é super alto e tudo mais, mas que ao mesmo tempo aí ele passa um tempo sem vender e tudo mais. Como que você enxerga esse mercado hoje, Li? Olha, as pessoas, falam assim: "Ai, tem crise, não vende".
eu vendo numa média 40 imóveis mês. Gente, é muita coisa. Mais que um por dia. Entendeu? Mais que um por dia. Eu, dentro da empresa que eu trabalhava, a minha agência era a segunda melhor do Brasil. Tinha 650 agências no Brasil. Eu fiquei entre as 5 melhores corretoras do Brasil, entre 8.000 corretores. Então, o que eu acredito é num trabalho sério, num trabalho que você tem um começo, meio e um fim, e dá certo, Paula. Não existe dentro da minha empresa ninguém que não venda. Quem não está vendendo é porque não está fazendo o trabalho certo. Então, crise, eu não estou vendo crise. O juros está alto, realmente as pessoas estão com receio da Mais política. inseguras. Mas nós moramos numa cidade, numa região maravilhosa. É isso que eu posso falar. Isso também nos ajuda muito, porque eu concorria com São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, mas eu estava ali em segundo. Então, não é desculpa. Não é desculpa. Eu sou boa, mas a região, eu acho que a minha equipe, né, tem uma equipe muito capacitada, mas a região e a cidade é muito rica. Vem muita gente de fora morar aqui. A gente não imagina o tanto que as pessoas gostam de Ribeirão Preto. E buscam Ribeirão Preto, Buscam né? pela Isso é muito real. cultura, por bons hospitais, A localização é super boas estratégica, né? escolas. A gente está perto de São Paulo, né? Exato. Exato. Então, a qualidade de vida é muito boa. Então, eu acredito assim, se você é um bom profissional, não tem essa de crise. Não tem. Até porque, né, é uma coisa que a gente sempre escuta e eu acho que a prática vai mostrando mesmo. A crise é sempre cheia de muitas oportunidades, né? Sim, eu acredito nisso. Muito nisso, muito. E a gente vai deparando ali dentro da crise, depois que as coisas dão uma acalmada, a gente sempre vê profissionais que prosperaram muito na crise e profissionais que, né, que acabam não tendo ali um grande desempenho. Mas sempre tem aquelas pessoas que dão um boom e conseguem enxergar essa crise como uma oportunidade de crescimento. E na verdade, o cliente, ele está carente, às vezes, de um bom profissional. Essa que é a verdade. Então, se você é um bom profissional e faz mais do que ele espera de você, você pode ter certeza que você vai ter o resultado. Esse que é o nosso, assim, diferencial que eu prego todo dia. Para que o corretor precisa fazer a aula de oratória? Eu tenho treinamento de oratória, eu tenho uma psicóloga constante no meu escritório, eu tenho aula de direito, eu tenho treinamento com todos os tabeliães. O Daniel Paes vai no meu escritório, assim, a gente vai ter um treinamento. Assim, vários cartorários constantemente estão dentro do meu escritório e eles falam para mim, Elisa, você tem a equipe mais bem treinada de Ribeirão Preto. E tem corretor que tem 30 anos e não tem a capacidade de um que está lá faz 2. Porque esse que está 2, ele é informação. Informação transformadora. Que foi uma das essências que eu acho que você captou, né? nesses 40 anos, né? 40 anos de experiência é muito tempo. E isso é que faz a diferença de você ter o sucesso que você tem hoje. E no backstage você falou uma coisa que eu fiquei curioso, né? Você comentou que seus profissionais, nenhum veio do segmento de imóveis, de imobiliário. E como é que você faz essa seleção? Como é que é isso? Porque é inspirador, né? Porque a gente está vivendo um apagão de pessoas, né? Então você conseguir pensar alguém que vai somar no time e ele vai prosperar, conta aí pra gente que... Estamos precisando saber. Todo mundo precisa saber. Na verdade, o profissional, primeiro, ele precisa querer. Eu acho que é a primeira coisa. Ele precisa querer dar certo. Sim. Depois, ele gostar de estudar.
é ter relacionamento. Às vezes as pessoas falam assim, mas é uma pessoa de fora. Eu tenho uma profissional que ela é super, super capacitada, ela é bióloga, a Mariana Assad. Quem não segue ela, segue, porque ela é super boa corretora e ela também não estava feliz com a profissão dela de bióloga. E boa profissional, não é que ela, mas ela não estava feliz. E eu fazendo o curso que eu faço também, muitos cursos, eu estava fazendo um curso do Mastermind e encontrei a Mariana e ela se interessou e foi trabalhar comigo. Ela não é de Ribeirão Preto. Então, o relacionamento também se cria. Então, essa vontade de você se relacionar, fazer academias diferentes, participar de cursos, participar de palestras, participar de eventos. Então, isso é outro ponto que o corretor de imóveis tem que ter. E carisma, e boa vontade, paciência, resiliência, entender o cliente mais do que o poder da escuta, eu acho que é muito importante. Porque, na verdade, às vezes o cliente chega para a gente, fala uma coisa, mas ele está querendo outra. Sim. E a gente tem que ter essa percepção para não pensar no bolso. Você tem que pensar no bem-estar do seu cliente, pensar que ali você está vendendo um imóvel que vai ser para a família dele, que é muito importante. A nossa profissão, eu falo assim, a gente transforma vidas. Então, a gente tem que dar esse valor para tudo que a gente faz. Eu já deixei de vender casas, eu conto uma história também que é bem interessante. A Fernanda, você sabe que trabalha comigo, ela veio trabalhar comigo porque ela me chamou para eu vender a casa dela. Eu fui lá conhecer. Gente, que massa. Eu fiquei 2 horas conversando com ela e ela ficou super intrigada porque eu saí de lá e falei assim, eu não vou vender sua casa. Ela, como não? E é uma casa belíssima. Como não? Eu falei, Fernanda, você não quer vender sua casa. Você tá querendo arrumar alguma coisa para você fazer. Ela é uma excelente profissional, só que ela estava fazia 7 anos cuidando dos filhos e ela ficou intrigada. Só que eu não chamei ela para trabalhar. Aliás, eu nem sabia que ela tinha o Cresce. Ela não falou nada. Eu falei assim, não, Fer, eu acho que você não quer. Acho não, eu tenho certeza, eu não vou vender sua casa porque não vai dar certo. Porque eu vou pegar e não é esse o ponto. Então, o corretor de imóveis tem que ter essa. E hoje, aí depois de 2 meses, ela falou que ela ficou intrigada, me ligou, eu falei, Elisa, eu posso trabalhar com você? E é uma excelente corretora, gente. Excelente, detalhista, atende o cliente muito bem, vende muito bem. Gente, olha que barato. Você entendeu, Paula? Então, tipo assim, hoje eu tenho a Fabiane Vega, que era minha professora de beach tênis. Conta. A Porque imagina, Fá, né? a Professora Fá- de beach tênis. assim. Virar a mesa assim. a Fá é uma das melhores corretoras do Brasil. Ela, esse mês passado, ela vendeu 5 imóveis em um mês e tem imobiliárias que não vende 5 nem por mês. Total, Entendeu? né? Fenômeno. Então, Aham. ela é uma pessoa super. Então, assim, não existe regra, sabe? O que precisa para ser um corretor de imóveis? Eu citei Sim. algumas características, mas a Fá era minha professora. Eu chamei uma outra aluna, eu falei que ela falou, eu quero conhecer. E ela falou, mas eu também. Falei, você, Fá, então vamos lá. E começou na mesma semana. Depois ela viu que ela não ia dar conta de conciliar, porque não dá, não dá. é difícil. E hoje ela é um estouro. Ela tem uma carteira de clientes, uma carteira de vendas excepcional e trabalha muito bem. Olha, sabe uma coisa que até, né, quando você vai falando um pouco sobre a sua trajetória, você sempre traz um pouco sobre esse foco no cliente. De você entregar mais do que o cliente, né, do que o cliente espera.
e tudo mais. E eu acho, assim, a sua trajetória profissional, a sua conduta profissional extremamente inspiradora. Verdade. E então, eu queria entender um pouco como você enxerga isso, sabe? Porque hoje, por exemplo, trazendo um pouco, né, da minha vivência, que é completamente diferente da sua, mas eu acho que todo mundo que trabalha ali com vendas, e no final do dia, eu acho que você comentou, né, sobre até esse preconceito com o corretor. Eu acho que o vendedor também sofre um preconceito gigante. E no final do dia, a gente não entendeu que todo mundo é vendedor. É isso aí. Exato. Todo mundo é vendedor. Eu, dentro do escritório, eu preciso vender os projetos. Você vende as casas. O Daria, vamos pensar, aqui até na Gallery. Tudo. Lógico, Você se vende no relacionamento, você se venda. vende para ser amigo, você se vende, tudo envolve vendas. E É técnica. no final do dia, o que eu acho muito bacana, até trazendo ali, né, você trouxe o quanto hoje em dia as pessoas têm enxergado o mercado imobiliário e muitas pessoas fazendo essa conversão, né, das suas profissões e tudo mais, indo para o mercado imobiliário. E isso, consequentemente, gera um âmbito, assim, concorrencial muito grande. A gente vê um boom de imobiliárias, um boom de corretores, e, ao mesmo tempo, você com um número que é totalmente fora da curva. Né? Com o número, você me falando, a fulana vendeu 5 imóveis em um mês. Eu tenho imobiliárias que não tem esse número. O que você enxerga, assim, você enxerga que é seu diferencial? O que é meu diferencial é realmente cuidar do cliente. É realmente focar no cliente e focar com excelência em todo o processo. Desde o momento que você vai numa visita para conhecer o imóvel, é saber a necessidade desse cliente. É a primeira coisa, porque muitas dos outros corretores, eles nem vão ao cliente. Eles falam assim, manda foto. Não existe isso. E às vezes não compreende o valor investido dentro. Né? Sem dúvidas. Qual que é a marcenaria, de qual que empresa que é, qual que é o Exato. piso, qual que é o mármore que foi usado. Isso muda o preço do imóvel. Para você ter uma ideia, eu vou regularmente com a minha equipe em todas as empresas para conhecer a fundo. Semana retrasada, eu estava na Brick. Na semana passada, eu estava em outra empresa de som e imagem, a Definix. Daí eu vou Florence, Breton, Bontempo, Bontempo. a Breton é semana que vem. O que isso eu prezo? Que o corretor ele tem que saber não só do imóvel, de todo o acabamento, de todos os detalhes, para poder entender o preço do imóvel, para ele saber falar a localização do imóvel. E outra, o nosso corretor lá, ele é especialista, ele não faz tudo. É igual médico. Você, quando contrata um advogado, você vai num advogado especialista, não vai? Sim. Um médico também. Você não vai, se você tem um problema, você não vai num clínico geral. Exato. É a mesma coisa o corretor. O corretor, ele tem que saber tudo. Ele tem que saber desde o imóvel em si, até quanto que custa a mensalidade da escola mais próxima. Você concorda? O horário de ônibus de funcionário. Eu já ganhei venda com horário de ônibus. Não, eu imagino. Porque eu sei, imagino. porque hoje a gente precisa do funcionário. Precisa. Então, o que acontece? O corretor, ele tem que ter esse conhecimento amplo e para ele ter esse conhecimento, ele não pode fazer tudo. Porque se ele vende barracão, fazenda e um apartamento aqui no Morro do Ipê, ele não sabe nada de nada. Então lá, cada um é especialista em um setor, um determinado mercado, e assim ele pode atender o cliente de uma forma bem mais exigente, bem mais ampla, Personalizada mesmo, né? Então, é um trabalho personalizado. O nosso marketing também é muito focado naquele imóvel. Como nós não vendemos, nós não temos quantidade, nós temos qualidade. Então, você pode focar, você pode escutar o seu cliente. Nós fazemos um filtro
quando levamos um cliente comprador. Não é Uhum. qualquer cliente que a gente leva na casa da pessoa. Sim. Mas o corretor tradicional, ele não faz isso. É. Ele não dá feedback. É verdade. Ele vai na casa Faz do cliente visita, e nunca mais nós temos um roteiro de visita, a pessoa que vai, ele assina, ele diz o que agradou, o que não agradou. E com esse tipo de trabalho, esse trabalho bem personalizado, você chega na venda, porque às vezes o cliente só quer que mude uma porta de lugar. Só que aquele corretor, ele não está preocupado em vender aquela casa, ele está preocupado em vender qualquer casa para aquele cliente. Daí, na primeira objeção, ele fala: vamos ver ver outra. vamos ver outra. outra. Verdade. Aquele corretor que conhece o imóvel, ele falou assim: não, você pode trocar essa porta aqui de lugar que vai dar certo. Ah, mas eu não quero ter esse trabalho. Daí o meu corretor fala assim: não, mas pode deixar que eu faça esse trabalho para você. Entendeu? Já mudou tudo. E no final do dia, assim, a gente teve uma busca, né, recente de casas. No final do dia, a gente até decidiu construir. E o que eu ia comentar é que é tudo que você quer ouvir. É tipo, é essa a sua questão, eu resolvo o seu Resolve. problema. Fica tranquilo. Porque eu acho que assim, né, o cliente que tá buscando um imóvel, nós somos muito leigos, né, Exato. para entender se a gente consegue simplesmente mudar a porta de um lugar ou se a gente precisa procurar outro imóvel. Então, né, eu imagino o quanto isso efetivamente faça a diferença dentro de uma venda. Eu tava comprando um imóvel, lembrei agora de uma história. E aí eu amei lá em Rio Preto. Amei o imóvel, aí o corretor falou: pô, que bom que você gostou, mas eu tenho que ser honesto com você. Amei esse corretor. É perto da rodovia. Você vai ouvir barulho. Então, você tem que estar consciente disso. Se é um problema pra você, porque pode É um não problema ser, pra você? né? Pode não Ah, ser, é verdade. mas Aí eu falei, então, meu sono é muito leve, né? Eu falei, puta, obrigado, agora eu vou pensar, porque eu gostei, mas isso vai me atrapalhar. E acabei não fechando, não fechei outro. Mas era alguma coisa que depois ia me gerar uma insatisfação muito grande. muito grande. É. Eu sou fiel a ele até hoje, Exato, mas só é por causa isso. disso. Mas é isso que eu prego lá. Você tem que ser fiel e falar É. todos as objeções. É. Às vezes é para você, e para mim também. Eu detesto barulho. Para mim é muito importante o silêncio. Excelente. Mas tem pessoas Que não ligam, que né? não ligam e que gostam do barulho, Aí, ó, sabia? não sabia, não imaginava isso. Que gostam, se sentem, eu não sei se está acostumado ou porque gostam mesmo. Então tem gosto para tudo. Tem pessoas que não gostam do primeiro andar de um prédio e tem pessoas que amam, porque não só tem compra o medo primeiro de andar. elevador. Exato. Então aquilo que eu falei no começo, você tem que escutar É. o seu cliente, é o primeiro ponto. E você tem que tratar ele com muito carinho, muito respeito, né, e muita atenção. Então, eu acho que o nosso grande diferencial é isso, e ajudar realmente o cliente a decidir pelo melhor para ele, mesmo que o melhor não seja o que é para melhor pra você. É. E eu tenho certeza que as coisas acontecem para a gente por conta disso, porque a gente não pensa no bolso, a gente pensa no melhor para o cliente, E aí o sucesso vem como uma uma consequência. consequência. Eu tenho certeza, Paulo. É, muito Outro legal. ponto muito importante, assim, que lá na Jardins nós tiramos todas as certidões, você que é advogado, você sabe o tanto que é importante isso. Muito. E é frustrante para o comprador quando ele vai ver o imóvel, gosta, mas a documentação não está em ordem. Então, eu como sou advogada, eu sou muito chata. Eu sou muito exigente em toda a documentação estar em ordem Sim. antes dele ser lançado à venda. É. Isso é muito interessante. Então, todos esses detalhes fazem a diferença tanto para o comprador quanto para o vendedor. E ele percebe que Enxerga nós valor. dá no seu valor. O trabalho. imóvel, quando ele vai ver, ele está totalmente limpo. Nós recebemos o cliente sempre com uma água. Nós recebemos o imóvel está geralmente climatizado, com as luzes acesas. Porque é diferente de você ir ver um imóvel, vocês já foram compradores há algum dia. Vocês
vão fazer uma visita e o imóvel tá sujo. É. A piscina tá Você nem suja. você nem É. consegue Você visualizar. concorda? É. Não, e eu acho que é a experiência. A experiência. Então, essa É. experiência nós tentamos fazer o mais agradável possível. Ó, Então, Muito são legal. vários detalhes que eu acho que no conjunto depois faz a diferença e dá o resultado que a gente tem. Eu tô até desesperado que eu tô vendendo imóvel lá no Nordeste e não tem nada disso. Elisa, você não trabalha assim Ô, lá pra Góis, cima? Eu tenho ô, Góis, parceiro, tem? porque, por exemplo, Depois a gente vai conversar. Então. nós, por exemplo, o cliente entrega a chave do imóvel na nossa mão, se preci vocês concordam que às vezes tem imóvel que precisa fazer uma pintura, Sim, tem imóvel que precisa fazer algum reparo, porque às vezes o cliente chega e já desanima, se ele vê uma rachadura, às vezes não é uma rachadura, às vezes é só um trinco, sim. não é nenhum problema estrutural, só que o cliente comprador já imagina que é Já dá aquela má impressão. má impressão. Nós temos profissionais de todas as áreas para solucionar, e quem faz o serviço somos nós. Ele não se preocupa com nada, Paulo. Então, o vendedor ama É, e o comprador também, é. porque ele vê um imóvel apto, ele sabe de todos os detalhes, porque aquele corretor está treinado e está preparado Pra para responder. responder Sim. tudo, e o imóvel tá bonito, tá É o em padrão ordem. americano, É o literalmente. padrão Que você americano. usa. É o padrão É. americano. E sabe uma coisa que eu ia te perguntar? Você comentou, né, que naquele momento e tudo mais, o que te levou a ir para o mercado imobiliário no sentido, assim, de como uma corretora de imóveis, foi uma insatisfação profissional com o Aham. direito, né? Acho que com o direito propriamente ali, questão do processo e tudo mais. Hoje você se enxerga realizada? Muito realizada. O meu marido fala assim para mim que eu acordo feliz e vou dormir feliz. Eu falo muito no celular, que hoje o celular é um Não tem instrumento de jeito. trabalho, né, para muitas pessoas, não é só do meu trabalho. Eu estou, assim, muito, muito realizada, muito feliz e principalmente porque eu vejo que ao longo desses anos a minha equipe é uma equipe que transformou as famílias delas também. Então isso me dá um prazer muito grande também, que não só fui eu, e que eu sou inspiração para o meu filho. Meu Ah, filho Que legal. acabou de se formar na GV e ele me ele foi manda realizar seu sonho. foi. E não fui eu que falei para ele fazer, viu. Mas Ah, que legal. olha Ele isso. acabou de se formar na GV e ele falou: "Mãe, você é uma inspiração para mim, porque você não estava feliz na sua profissão e você teve a coragem", porque é coragem, Muita coragem. de sair de um direito que eu era eu Boa tinha advogada. boa advogada, tinha uma carteira boa de clientes, só que eu não estava feliz. E hoje é muito prazeroso você chegar no domingo, porque o domingo é um dia da semana, não sei se vocês concordam. Ai, vai começar a segunda. Eu Eu amo, começo muito É o animada. pré-segunda-feira. Pré-segunda, eu falo. Então isso, e você vê a transformação que ocorreu em todo âmbito meu, até familiar. É, assim, porque você está feliz, você contamina, né. É, A mãe, né, você eu acho expande, né? você Exala. expande. É. Então é muito bom. Eu acordo e vou dormir muito feliz e as meninas eu falo as meninas, porque na minha equipe tem muito mais mulheres do que homens. Aham. Elas brincam assim: "Nossa, qual que é a nova ideia da Elisa?", porque lá agora estou trazendo uma profissional de São Paulo, que é novidade, ainda não falei para elas vão amar, porque eu dou curso até de maquiagem, Paola. Eu dou É curso de nada. maquiagem, de moda, e ela é uma super Gente, profissional, ela é uma olha isso. super profissional, porque você concorda que o Total. vestimento É. faz toda a Total. diferença Total. no profissional? Total. Então outro dia perguntaram se porque as mulheres lá da minha imobiliária, elas são muito bonitas. Se eu escolhesse, se tinha algum critério, eu falei: "Não, não tem, mas elas são lindas mesmo".
e elas se vestem bem e gostam. Então eu tô trazendo uma profissional de moda, Olha que máximo. super top, assim, ótima lá de São Paulo, não só para falar de moda, que moda é um comportamento, Sim. então eu vivo trazendo novidades, né? Lógico, na área jurídica, na área de marketing, Questões relacionadas ali, né, ao seu tudo. negócio. Então eu falo que eu dou treinamentos 360 graus Tá certo. e tem tido muito Resultado. sucesso isso. Então não é uma coisinha só, né? É Um um conjunto. conjunto que eu acredito que o conjunto para dar certo. Esse curso de oratória nós fizemos com a Paty Penteado, que ela é apresentadora de TV. Olha que Ela foi máximo. apresentadora de TV muitos anos, mais de 20 anos, uma excelente, ela é minha corretora também. Que legal. Olha Ela é minha só. corretora, ela trabalha com a gente faz já 4 anos, e excelente pessoa, excelente profissional. Então, quem fala assim: "Ai, o corretor vai fazer aula de oratória?", lógico, ele Vai. precisa. Sem Aliás, Com certeza. oratória é É pra vida, universal, é né? universal. É. Sim. Então é isso. E pegando esse gancho de 40 profissionais hoje, na maioria, você falou que é mais de 30 mulheres. 32. 32 mulheres, 8 homens. Foi acontecendo ou você realmente queria potencializar o protagonismo feminino dentro da tua empresa? Ou foi, como é que surgiu isso? Olha, meu marido fala que eu acabei atraindo muitas mulheres, que elas viram que eu tive sucesso na profissão, Coragem. coragem, porque nenhuma era do mercado imobiliário, Acho isso demais. É. nenhuma. E assim, detalhe, eu contei para vocês, eu tenho dentista, advogada, psicóloga, jornalista, 5. Todas eram brilhantes na profissão delas, estavam insatisfeitas por algum motivo. Eu acho que não foi uma escolha minha, mas que muitas se inspiraram na minha trajetória. E mulher é o seguinte também, né, elas são muito mais detalhistas, Isso é. elas são mais pacientes, né. A gente tem que aprender muito com você. E nós é assim, não, homens têm as qualidades, lógico, mas São a virtudes mulher muito A mulher, ela femininas. enxerga coisas ela que nós enxerga homens não enxergamos. Isso é fato. Isso é um detalhe imprescindível. Então, a gente tem essa capacidade de resiliência, eu acho É, muito grande. eu E concordo. na corretagem você tem que ter a resiliência, Paciência. paciência, você tem que exercer de uma forma bem grande mesmo. Porque é seres humanos e a gente muda, né? Hoje eu quero vender, amanhã ele fala, não quero mais vender. Exato. Né? Às vezes fala um preço porque quer mudar o preço, não entende por que. Enfim, vários fatores que não é máquina, né? Pessoas, né? Pessoas. São pessoas, é o que eu falo, nós Pessoas somos cuidando de pessoas. corretores de pessoas, não de imóveis. Perfeito. Exatamente. É essa palavra Essa mais palavra. certa, corretora de pessoas. E nesse range aí de 40 anos, você deve ter um monte de história legal, né? Que inspiram a gente. Quais foram as que mais marcaram aí a sua vivência, sua trajetória? As histórias, todas marcaram, assim, várias, né, eu tenho várias que eu poderia citar, mas, eu tenho a história da Fabiane Verga, que era minha professora de beach tênis, e que hoje é um estouro de vendas. Isso é muito legal. A da Mariana Sade, que era bióloga, a Márcia Mariani, que é minha amiga do coração desde a faculdade, que era advogada e hoje é uma brilhante corretora de imóveis. E é isso, clientes que viraram nossos amigos, que, assim, também fidelizaram muito: "Ó, só compro de você, porque eu sei da sua ética, da sua transparência e do seu querer bem". Eu acho que nós plantamos isso juntos na nossa agência. E um fato bem interessante que eu vou contar para vocês, eu nunca tive um problema lá dentro entre mulheres. Porque todo mundo fala assim: "Elisa, você deve
ficar pagando eu falei: "Gente, elas são tão amigas e se respeitam Que tanto". legal. E outro fator, todo mundo se ajuda. Ah, isso não tem Isso é preço. tudo, né? Todo mundo se ajuda, todo mundo é parceiro, porque a fama não, porque eu já fui advogada de outras imobiliárias, era um querendo puxar o tapete do outro, Sim. e lá não existe isso, porque isso é uma cultura que você planta na empresa desde o início. É, Com certeza. Então, é o que eu falo, eu falei: "Gente, o que é combinado não é caro, é. então vamos combinar antes de começar um trabalho e tá tudo certo". Ficar todo mundo na mesma página. Então é isso. E você trouxe Muito um bom. ponto que eu queria muito que você, eu falo que aqui eu aproveito o podcast, que aí eu tiro todas as minhas dúvidas pessoais, tudo que eu tô vivendo na minha vida, eu pergunto pro convidado. E você falando sobre, hoje o fato de você ser uma inspiração para o seu filho. E eu não sei, sabe, Li, a gente, né, quem tá de fora enxerga a Elisa como um furacão. Um furacão de vendas, um furacão de gestão, uma mulher extremamente inquieta, que pensa muito fora ali da caixa. E eu acho que, consequentemente, você muito provavelmente foi uma mulher que durante toda a sua trajetória você trabalhou muito. Muito. E como que você trouxe, um certo equilíbrio ou não, em relação a Elisa mãe, a Elisa esposa, esse outro lado da Elisa não tão ligada ao profissional? Eu sempre me preocupei, Paula, em ser muito próxima dele, muito. Agora eu acabei de encontrar a Sofia, que é a professora de inglês dele desde pequenininho, e até hoje ele faz inglês com ela. Ele se formou no Jack and Jill, só que continuou inglês com ela, que ela é professora do Jack, ela dá aula particular. Uhum. E ela me mostrou o texto que ele mandou para ela de gratidão. Eu sempre ensinei muito ele a ser grato de tudo na vida. E eu falava assim para ele: "Filho, às vezes eu não vou poder te buscar na escola, mas o meu tempo com você, que eu estou com você, a qualidade de tempo sempre ser muito boa", entendeu? Porque às vezes, eu sei que tem muitas mães que se cobram porque não consegue pegar na escola, ou não levar em todas as atividades. Paola, eu nunca Consegui. consegui, eu não levava. E eu lembro quando ele era pequenininho, isso me cortou um pouco o coração, que ele estudava no museu, depois foi para o Pequeno Príncipe, e no museu o horário era 5h15. Eu era muito cedo para eu às vezes eu estava numa audiência, que jeito, só que ele Bom. era muito pequeno. Eu lembro ele de van, aquilo eu lembro até hoje, meu coração fica Doía. apertadinho, Nossa. apertadinho. Aquilo lá eu lembro, assim, mas depois eu lendo que ele terminou a faculdade agora, né, a GV, e ele tirou 9,6 no TCC, ele foi Nossa. super, já está efetivado, trabalhando no Sim. banco, e ele falou: "Mãe, eu devo muito a você, que você sempre me deu valores, que eu carrego para minha vida, ética, organização, eu sempre cobrei dele muito essa organização em todos os sentidos, desde da vida dele até o âmbito físico dele, o armário organizado, ele não era, viu. Ele ficou, foi de eu pegar no pé. Foi resiliência. Foi, se for lá no apartamento dele, o armário dele hoje é mais organizado que o meu. E o que que acontece? É isso, Paula, é você não se preocupar se você não pode buscar ele na escola, mas você ensinar valores, ética e você ser um bom Exemplo. exemplo. Meu pai foi um bom exemplo, então eu acho que é isso que tem importância. E você trouxe uma questão que eu acho, assim, fantástica, eu me apego muito a isso, assim, sobre tempo de qualidade. Porque hoje, para determinadas coisas, e até no trabalho, porque hoje eu acho que a gente está tão focado no trabalho que muitas vezes, até dentro do trabalho, a gente tem muitas horas e tudo mais, mas às vezes, assim, você tá ali por inteiro, especialmente quando você tá com seu filho,
isso é um tempo tão valioso que não supriria se você tivesse todo o tempo do mundo, mas não estando ali, Sim. Exato. sabe? Eu acho que essa questão do tempo de qualidade é uma questão que eu acho que principalmente as pessoas, né, que acabam tendo uma vida profissional muito conturbada, é uma coisa que a gente se apega muito e eu acredito muito nisso mesmo, sabe? É. De você ensinar, sabe, para o seu filho aquilo que você acredita. Você tem um exemplo, você comentou do É. seu pai e ter essa sensação, eu acho. E eu vejo que os valores que eu ensinei para ele, eu estou colhendo fruto agora. Tanto é que ele mandou para Sofia uma carta também de gratidão quando ele terminou, que ele falou que ela foi uma professora, porque ela acompanha ele há muitos anos, que marcou. Então, esses valores que você vai passar para ele, vai carregar para o resto da É da vida vida. dele. É isso que tem É. importância. Uhum. Não é levar e buscar. Você entende? Sim. Porque a gente se cobra. Muito. Mas não dá, no meio de uma audiência, como que você vai buscar numa aula de tênis, uma aula de inglês, sei lá, não dá. Mas isso não é o mais importante, é importante você chegar e falar: "Filho, vamos conversar? O que que você está precisando?" Ou mesmo você dar o exemplo, porque muitas pessoas não dão o exemplo. Sim. É. Fala uma coisa e às vezes Faz 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 outra, outra. né. Então eu acho que é isso, Eu Paulo. fiquei até feliz, porque a minha filha tem 15 anos, eu falei 16. E eu fui muito ausente, mas eu só tinha final de semana, mas ele era dela, né? Quando sempre foi dela. E é legal, porque é o inverso, né? Porque como Sim. mãe e como pai também, né? Sim, E claro. do mesmo jeito, eu vi uma matéria essa semana que e 49% dos lares estão sendo sustentados por mulheres. 49. É muito. Eu É vejo muito, isso lá no meu escritório, é muito. eu vejo lá. Então, assim, aquele achismo que era o homem que sustentava, etc., não existe, né? A Então, realidade mudou muito. mudou muito, né? E talvez mude até mais, a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Mas foi muito boa a sua pergunta, porque a gente se sente muito culpado de não de não levar na escola, de não ver um ensaio. Eu me torturava também. É, Mas não, eu acho que não se preocupem com isso, acho que a gente tem que preocupar, e eles não, e eu vejo, o Gustavo, um homem totalmente bem formado, culto e muito próspero, sabe. E foi os valores que ele Recebeu ali. recebeu, tanto de mim, quanto do pai, quanto do padrasto. Então que é legal. isso. Se você tivesse que voltar no tempo e dar um conselho para Elisa da sua carreira, de algo que você falasse, puta, eu mudaria, eu queria ter feito É, diferente. O que você falaria para Elisa? eu teria ouvido mais meu coração lá atrás, eu teria tido coragem de largar o o direito a mais tempo. É isso que eu acho que me faltou, assim, mas eu acredito também que tudo tem seu tempo, Sim, que às Foi vezes era o bom. tempo certo, que Uhum. era, pra para eu cumprir essa fase do direito, é que eu vou falar sinceramente, eu sou muito mais apaixonada pelo que eu faço é hoje. para Eu ver. acho que eu É, nasci para vender, eu nasci para fazer o que eu faço. E de repente, eu tive uma conversa com um diretor de escola e falou que esse é um fenômeno que tá acontecendo muito. As pessoas aqui no Brasil, os jovens escolhem a profissão muito cedo. Sim, eu acho isso um erro. também. Erro. É muito cedo. A Muito gente não é imaturo, muito né. É, imaturo e a Muito. gente olha, na minha época, não tinha assim, ou você era advogado, Médico. médico, administrador de é, empresas, engenheiro. É, é, 4, né, Agora, vocês já viram o leque de absurdamente opções, né. como que amplo. um adolescente, um jovem de 16 anos, 17, vai escolher a profissão da vida dele.
É muito prematuro. E a gente está vivendo mais. A tendência é a gente viver cada vez mais. E a gente vai mudando passa 20, 30 anos, você fala, meu, eu não quero mais a fazer o que eu fazia. Aí você descobre depois de 20, Exato. 30 anos, com 50, com 45, com 40 ou com 60, você fala, meu, eu não sou feliz. Então, eu acho que o conselho que eu dou, se você não tá feliz, procure alguma coisa que te faça feliz, independente do financeiro. É, Porque eu acredito que se você faz bem feito, você vai ser compensado por O isso. financeiro é uma É. É consequência. uma consequência. E dá tempo, gente. E dá tempo, porque é o que você falou, nós estamos vivendo mais. E, independente disso, eu acho que você veio a esse mundo para ser ser feliz, feliz, literalmente. né? É isso que eu acredito. Eu acredito muito nisso. E é essa que é a minha meta, é ser feliz, acordar e fazer as outras pessoas felizes também, né. É verdade. É isso. Incrível. Eu ia falar pra ela deixar uma frase, Então, ela deixou já deixou. antes da hora, antes da hora. Vou te Ótimo. agradecer Muito muito por vir aqui contar a sua história. Eu falo, né, eu não tinha, né, não conhecia a Elisa antes do Soma e assim, eu acho que é sempre um prazer, eu adoro conversar com você. Ai, obrigada, Paula, eu também. E Foi hoje um privilégio, né. muito gostoso. muito grande, muito bom. grande. E hoje vir aqui, ouvir a sua história e ver, né, enxergar um pouco mais sobre a sua trajetória. É um prazer enorme ter você conosco. Sim, nos enriquece, nos inspira. Nos inspira muito, Obrigada, muito. obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Paula, obrigada. Obrigado, Elisa. Obrigada. E eu espero, assim, que algo que eu falei inspire a vida de alguém, né. E se você estiver pensando em trocar de profissão, que tenha coragem, porque dá tempo. Maravilhosa, Viu, maravilhosa. lindos? É assim. Chegamos ao final do podcast do Soma e aguarde que o próximo convidado é tão inspirador quanto a Elisa.